Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Eduardo, sou veterinário aqui na Clínica Paraíso, tá? Eu sou especialista em felinos, sou cirurgião, sou ultrassonografista e também ozonoterapeuta, tá bom? Hoje a gente veio falar para vocês um pouquinho sobre a doença renal crônica, né? Lembrando que ela não chega de uma hora para outra na doença renal crônica, né? Primeiro o animal vai tendo uma azotemia, né, que é o aumento de compostos nitrogenados no sangue, que é a ureia e creatinina. Depois ela pode passar para uma insuficiência renal aguda, quando o rim perde suas capacidades básicas, né, de filtragem, né, e ela pode tanto reverter, no caso da insuficiência renal, né, como também ela pode progredir para uma doença renal crônica, tá? Então, nós temos que ter meios e métodos de diagnóstico de formas corretas, tá? Lembrando que numa insuficiência renal aguda, nós vamos ter aumento de ureia e creatinina no sangue, né, que se chama azotemia, tá? Então, nós também temos que saber diferenciar se é uma azotemia pré-renal, renal ou pós-renal, que isso é importante também, senão a gente vai achar que o aumento de ureia e creatinina é referente ao rim, mas às vezes o animal está extremamente desidratado, então o momento de fazer o exame de sangue também é muito importante, tá bom? Nesse caso também nós vamos precisar, tá, de fazer uma ultrassonografia para avaliar a morfologia desse rim, ver como que ele está, se está deformadinho, se ele tem definição corte-medular, se ele está com uma boa relação corte-medular, né, se ele está hiperecogênico, se tem cisto, se está com hidronefrose, né? Então, ou seja, nós temos várias coisas que podem estar acontecendo nesse rim que pode estar acarretando esse problema aí, tá bom? Outra coisa, vamos precisar também fazer um exame de urina, né, para a gente poder ver como está a concentração urinária. Lembrando que na insuficiência renal aguda, geralmente o animal não perde a concentração urinária, diferente do animal que tem doença renal crônica, tá? Então, lembrando, na insuficiência renal aguda, nós vamos ter aumento de ureia e creatinina no sangue. Por outro lado, não vamos ter perda da densidade urinária, tá? Mas nós podemos ter uma nefromegalia no ultrassom, poderemos ter espessamento da cortical no ultrassom, poderemos ter o rim mais hiperecogênico. Então, ou seja, nós temos várias alterações que podem nos dar a entender em qual fase que o animal vai estar na doença renal, tá? Na doença renal já, por outro lado, nós temos outras alterações, tá? Quando a gente fala em doença renal crônica, aí o animal já pode estar apresentando já, né, uma redução do tamanho do rim, né, então ele vai fibrosando, às vezes o rim está assim, né, ele vai reduzindo de tamanho, tá? Como se fosse uma ovinha passa, tá? Nós vamos ter também já perda da definição corte-medular, nós vamos ter também, pode ter áreas de infarto nesse rim, isso também pode acontecer na insuficiência renal. Nós vamos ter no exame de urina, nós vamos ter a redução da densidade urinária. Que mais? Vamos ter também alteração de pressão arterial. Nós podemos ter também na doença renal crônica, em relação ao exame de sangue já, tá? Então uma elevação da ureia e creatinina, mas também nós podemos ter uma piora desse quadro com uma acidose metabólica, tá? Lembrando que quando o rim ele perde essa capacidade de fazer as funções básicas dele, ele também para de reabsorver o bicarbonato lá nos tubos renais, tá? Então o bicarbonato ele faz o efeito tampão, então é responsável também para controle do pH do sangue, tá? Então o animal também vai estar entrando em uma acidose metabólica, muitas vezes ele entra numa acidose hiperclorêmica, né? Então é importante também, quando for tratar o animal, fazer a gasometria do animal, tá? Então o que nós geralmente recomendamos, tá, para o animal que não tem doença renal ou está entrando em insuficiência renal? Que faça realmente todo, né, o passo a passo para descobrir se ele está, né, em doença renal, se ele está em insuficiência renal, ou apenas se ele está tendo apenas uma azotemia, né, e se essa azotemia é pré-renal, ou seja, se ele está apenas desidratado, ou se a azotemia realmente é renal, ou se realmente é uma pós-renal, ou seja, às vezes ele está obstruído, igual o caso de felinos, né, a gente faz exame de sangue e vem uma ureia e creatinina bem elevada, tá bom? Então a gente tem que saber diferenciar isso também. Então isso, quando você for procurar um veterinário, né, um especialista, né, cobre dele também as corretas informações, tá? Cobre dele também o exame correto, para que ele peça também todos os exames, né? Lembrando que nós vamos precisar desses principais exames. Primeiro, o exame de sangue, tá? Ultrassonografia, com certeza, vamos sempre precisar dela, tá? O exame de urina, para a gente poder estar verificando densidade urinária, né? E
E também no exame de urina a gente pode pedir também já a relação proteína-creatinina, que é extremamente importante. Né? E na fase já de tratamento, nós vamos precisar necessariamente para tratar um animal renal da hemogasometria arterial, tá? E todos esses equipamentos, todos esses exames, nós da Clínica Veterinária Paraíso contamos com eles aqui na própria clínica, tá bom? Então vocês não precisam sair daqui para poder conseguir estar realizando o diagnóstico e o tratamento, tá? Então nós realizamos aqui na própria clínica a ultrassonografia abdominal de cães e gatos, tá? Principalmente conheço em gatos até pela minha especialização. Realizamos também o exame de sangue, pois temos um laboratório próprio, tá? Enquanto eu estou realizando, muitas vezes o ultrassom, os meus auxiliares já estão rodando para mim ali já o exame de sangue do animal, né? E também já coletamos também a gasometria. Então, aqui a gente termina o atendimento, nós já estamos praticamente com todas as informações em mãos para conseguir te passar o correto diagnóstico e te falar em qual fase exatamente o seu animal está da doença renal. Tá bom? Então, quando precisar tratar ou fazer um diagnóstico, o seu animalzinho está com suspeita, procure a Clínica Veterinária Paraíso para estar te auxiliando, tá bom? Nós temos todos os equipamentos e estamos aqui para melhor te atender.